Eu passo a palavra ao deputado Edmilson Rodrigues. Bem, parabéns à Comissão de Cultura, parabéns, querido deputado Arnaldo Jordi, que é a expressão dessa dimensão histórico-cultural do povo paraense. Nós somos diferentes, ainda bem, mas somos rebeldes. Se a gente pensa que 35 anos antes da Comuna de Paris ocorria a assunção ao poder de Estado, em governo de crise, é verdade, mas 3 governantes cabanos. Se a gente considera que a tomada do hoje Palácio Lauro Sodré e a retirada e assassinato do governador se deu por mais de 500 negros, era o batalhão de negros, e a oficialização do fim da escravatura se daria em 1888, após a Comuna de Paris. Então, nós vemos o significado da cabanagem. Se a gente pensa que o terceiro governador cabano, que tem uma imagem mais velha do que a imagem do período em que governou o Pará, Eduardo Nogueira Angelim, com apenas 21 anos de idade, comandava o Grã-Pará, que era essa maravilha continental de uma das, digamos, colônias da metrópole portuguesa, não é? Então, realmente, digamos assim, assustador até, professor Antônio Barbosa, assustador que a nossa historiografia tão recentemente se preocupe com a cabanagem e que as forças políticas do Pará e do Brasil tentem ocupar essa e outras revoluções brasileiras para tentar nos convencer que nós somos esse povo eternamente pacatos, cordatos, de cabeça baixa e sempre disposto a beijar pés de generais militares ou não, os coronéis de plantão. Então nós somos um povo rebelde, com potencial revolucionário, e essa tem sido a história do nosso povo. E a cabanagem, para orgulho no sentido positivo do termo, não é porque somos metidos à besta, não, mas é uma honra ser paraense e participar dessa história de um povo que se nega. Aliás, o nome cabanagem é expressão daqueles que moravam nas cabanas. Mesmo que quando se fala em cabanagem, a boca das elites econômicas até hoje é para não manter o vexame absoluto de negar uma revolução tão importante, que ainda está no imaginário popular, queiram eles ou não, mas sempre para dar uma versão, ou de que era um grupo de, uma multidão de assassinos, justiceiros, ou que era um movimento das elites. E acho que o primeiro grande trabalho historiográfico foi escrito na perspectiva de ver o movimento como uma mera ato de rebeldia e de justiçamento dos pobres, né? O Raiol, Domingos Raiol, por ter inclusive seu pai assassinado, né, escreve talvez um dos mais importantes documentos. Possibilitou a geração desses trabalhos que acho que uma coisa muito positiva levantada pelo professor Antônio Barbosa é o quanto essas últimas décadas o investimento na pós-graduação faz a diferença. Para dar um exemplo, anos 2000, eu tive a honra de ser prefeito de Belém, e eu falava com o reitor da universidade, um neurocientista dos mais brilhantes desse planeta, e ele dizia: Edmilson, nós temos 500 doutores na Amazônia apenas. Hoje nós falamos talvez em 4.000 ou mais doutores, muito pouco se comparado com as regiões
do Centro-Sul, a região concentrada, como diria Milton Santos, mas um avanço significativo. E aí nós podemos falar em vários historiadores que estão em atividade e dando a sua contribuição, desenvolvendo pesquisas, teses de doutorado, de estudos de estágio de pós-doutorado, para recuperar essa memória que a nós pertence, mas que vem sendo negada historicamente, que é uma outra forma de violência, a cabanagem, como a sofrida. Mas tem muitas pessoas, digamos assim, que deram contribuições importantes. Eu queria então concluir, dizer assim, eu falei no Domingos Raiol, eu queria fazer aqui uma homenagem ao professor Décio Freitas, gaúcho, que tanto os negros devem muito a ele, quanto a cabanagem deve muito a ele. E o último livro dele foi exatamente a partir de cartas que ele recebeu de uma pessoa amiga, teve que traduzir de um idioma já quase bem pouco falado nos rincões franceses, e depois da tradução percebeu uma outra dimensão do que seria a Revolução Cabana. Mas eu queria fazer, por fim, uma homenagem ao maior historiador paraense de todos os tempos, na minha avaliação, que é o professor Vicente Salles. Eu tive a honra de merecer a amizade dele. Eu acho que se não fosse Vicente Salles, nós teríamos um prejuízo histórico talvez inestimável, né? Eu cheguei a tempo essa exposição, esse esforço aqui de várias instituições parlamentares, instituições mesmo paraense e aqui a Câmara, ela merece ser ressaltada porque é um momento, aos 180 anos da cabanagem, nós voltarmos aos rincões da guerra, da luta, para fazer com que o nosso povo veja essa sua história e perceba que muito do que ele faz hoje, dos sonhos que hoje ele sonha e constrói, não são, digamos assim, apartados dessa experiência histórica que tentam, infelizmente, ocupar. Para ter uma ideia, nós criamos vários equipamentos urbanos numa tentativa, além de concursos de literatura, de pesquisas para crianças, adolescentes, até professores da universidade, com obras publicadas, tudo como política pública, prédios, espaços, por exemplo, do Carnaval, Aldeia Cabana. A cabanagem, ela incomoda tanto que a partir de 1º de janeiro, o que era Aldeia Cabana passou a ser Aldeia Amazônica, e tudo quanto é radialista e autoridade repete, porque a cabanagem não pode ser um símbolo de resistência. Tem que ser destruída, tem que ser apagada da história, para aqueles que querem manter tudo como Dante no Quartel de Abrantes e querem fazer do futuro mera repetição das perversidades do presente. Parabéns a vocês aí, muito obrigado.